Dando sequência à nossa série de vídeos com os aportes mensais que faço em ações brasileiras, tem um vídeo de janeiro, fevereiro e também março. Nesse vídeo eu vou trazer os aportes que foram realizados no mês de abril de 2024 em ações brasileiras. Então vem comigo. E esta é a nossa carteira de ações brasileiras cadastrada no Investidor 10. Nós disponibilizamos o acesso a essa carteira e os seus movimentos lá na área de membros associado Mirai. E aqui tem as nossas ações brasileiras. Primeira posição Banco do Brasil, Sanepar e assim sucessivamente. E indo direto ao ponto, trazendo aqui as notas de corretagem, eu fiz os seguintes aportes, sendo que na sequência eu irei trazer o racional desses aportes. No dia 3 de abril, compramos 400 ações a um preço de R$ 16,65, 400 ações de Vulcabras, que detém um código em bolsa VULC3. Já no dia 12 do 4, foi outro aporte em Vulcabras, agora 300 ações a R$ 16,77. Essas duas compras de Vulcabras eu realizei comprando com uma ordem a mercado, ou seja, aquela ordem que você compra imediatamente pelo primeiro preço que está disponível no home broker, no book de ofertas para ser mais preciso. Quando que a gente deve utilizar esse tipo de ordem? Na verdade, não há nenhum tipo de obrigatoriedade de usar a ordem a mercado. Mas nós investidores costumamos usar essa ordem quando a ação está muito barata ou, se ela não estiver muito barata, está num preço razoável para você e abaixo do seu preço médio. Por que não comprar abaixo do seu preço médio se a ação ainda está com desconto e com os fundamentos financeiros mantidos? Foi esse o caso na minha visão. E logo falarei da empresa. E o terceiro aporte foi no dia 16 do 4. Depois disso, não tive mais nenhum aporte em ações brasileiras. Comprei Sanepar, 3.000 ações a um preço de R$ 5,00. E aqui a ordem não foi a mercado. Foi uma ordem que eu havia programado no válido até cancelar, que nós costumamos chamar de VAC. Deixei a ordem lá programada no VAC, em que eu coloco o preço e deixo lá a ordem até executar ou ser cancelada. Quando que cancela? Quando a ordem ou é executada, ou então quando tem um evento societário, tal como o anúncio de um dividendo. DataX corta a ordem, mas você pode lançar a ordem novamente se quiser. Então foram 3.000 ações a R$ 5,00, totalizando R$ 15.000 na operação. E por que nesse caso eu deixei a ordem no VAC? Porque eu estava aguardando uma oportunidade de preço melhor e eu queria completar a minha meta em ações de Sanepar, que era uma meta de 50.000 ações. Diante dessa compra, eu cheguei a essa meta de 50.000 ações e meu preço médio ficou em R$ 5,05. Nesse momento, as ações estão custando quase R$ 5,60, sendo que foi no vídeo de março que eu fiz um grande aporte em Sanepar, fui criticado, mas até então parece ter sido uma boa decisão. E no mês de abril, todos esses aportes que eu fiz foram em small caps, porque Sanepar é small cap, tecnicamente, assim como as demais. E os membros ficam sabendo tudo isso em antecipado. E agora vamos ao racional dessas compras. Eu sei que muitas pessoas vão sair agora, porque só queriam saber qual foi o aporte que eu fiz. E outras que querem realmente aprender vão ficar aqui no vídeo até o final para entender o porquê das compras. Você só se torna um investidor independente, racional, que toma suas próprias decisões, se você entende como ocorre uma decisão de investimento na prática. E aqui no caso são posições que eu já tinha na minha carteira. Então eu poderia simplesmente comprar ou para aumentar posição ou para baixar o preço médio diante de uma oportunidade de preço. Se a empresa manteve os fundamentos, seria suficiente. Mas eu vou explicar um pouco mais sobre essas empresas. Começando com a Vulcabras, que é uma ação que eu comprei faz pouco tempo, estou no prejuízo, mas essa queda nas ações é uma queda meramente especulativa. E, na verdade, um dos grandes motivos da queda, claro que foi uma queda pontual nos últimos 12 meses, a gente vê alta. O motivo da queda, primeiro, foi uma correção. Segundo, o grande motivo foi o fato de que a empresa fez um follow-on recentemente, aumentando sua base acionária, seu número de ações, captando mais dinheiro no mercado, sem a necessidade de realmente aumentar o caixa da empresa. Por que a empresa fez isso? Porque o seu gestor queria aumentar a liquidez do papel, mas não queria simplesmente aumentar a liquidez do papel fazendo bonificações, mas sim injetando dinheiro na companhia. Então, na prática, ele acabou unindo o útil ao agradável. Por que útil? Aumentou a base acionária e a liquidez, que era o que ele queria, porque ele achava que as ações não tinham liquidez
porque os fundos estavam concentrando. O fundo que mais tem participação na Vulcabras é o fundo Guepardo, que é um fundo bem respeitado no mercado de fundos de investimento. E o agradável porque você injeta dinheiro na companhia e o mercado bateu um pouco no papel por conta disso, não vislumbrando tanta necessidade. Mas isso não afeta o fundamento, a saúde financeira da empresa. Sendo que o que me atrai muito nessa empresa é o seu alto retorno sobre o patrimônio líquido. Hoje, superando 20% com tranquilidade. São as empresas que nós buscamos como investidores de valor. Empresas baratas ou minimamente razoáveis e que ofertem um alto retorno sobre o patrimônio líquido. Porque é isso que efetivamente vai fazer você sobreviver por muito tempo no mercado e vai fazer com que a empresa sobreviva muito tempo no mercado complicado como é o mercado brasileiro, onde se você não tiver um alto retorno sobre o patrimônio líquido, você terá problema em algum momento, porque o custo de capital aqui no Brasil é muito alto. Hoje a taxa Selic, mesmo com as quedas, está em 10,5%. Então se você não tiver um ROI de pelo menos 12%, já fica difícil de você justificar o investimento em negócios aqui no Brasil. Mas não é o caso da Vulcabras, que ostenta esse ROI alto, uma dívida baixa, uma liquidez corrente excelente, denotando saúde financeira, e negocia um índice preço-lucro que não é muito alto. Quando a gente compara o índice preço-lucro com o crescimento dos lucros e das receitas nos últimos 5 anos, há uma distorção aqui, uma assimetria, denotando que a ação, na minha visão pessoal, não é nenhuma recomendação, ela está descontada. E quando a gente olha para os destaques do último resultado trimestral da Vulcabras, ela teve um crescimento no número de vendas no primeiro trimestre de 2024, da ordem de 0,8%, então cresceu o volume de vendas. Receita líquida cresceu 4,6%. Então, mesmo num cenário desafiador, como o cenário brasileiro, a empresa reportou o crescimento de receita, então ela conseguiu vender mais nesse cenário, isso que me impressiona, mas precisamos trazer um detalhe aqui que beneficia também a Vulcabras, um detalhe que é justamente de o dólar estar alto, acima dos R$ 5. Isso beneficia a Vulcabras porque um dólar alto faz com que as pessoas reduzam o número de importações de tênis de marcas famosas como Nike e Adidas. Porque aí o câmbio está alto, a pessoa fala, bom, vou comprar um tênis que é produzido aqui no Brasil. E a Vulcabras, para quem não sabe, ela é dona das marcas Olímpicos, Mizuno, no caso da Mizuno, ela tem a licença, obviamente, e também a Under Armour. Essas 3 marcas a Vulcabras consegue comercializar no Brasil. Ela faz desde a produção do calçado até a venda. O e-commerce está crescendo muito, então é uma empresa que vem sendo muito bem gerida atualmente. O lucro líquido também subiu 6,2% e a margem líquida se manteve praticamente estável, próxima de 15%. Então veja, não é qualquer empresinha de varejo que não consegue uma margem de 7%. É uma empresa que tem uma margem de quase 15%. Então é bem diferente a situação aqui. Geração de caixa cresceu 4,7%, portanto, fundamentos mantidos. Isso significa fundamentos mantidos. Não teve queda em nenhum tipo de número importante na empresa, nem em rentabilidade. Aí note o seguinte, eu falei para vocês que a empresa não tem dívida, então eu posso até olhar para o ROI, que não vai atrapalhar ali a avaliação do retorno sobre o patrimônio líquido. A empresa então, só para você ter uma ideia, para você ir aprendendo aqui a calcular, a empresa ela teve um lucro de 88,8 milhões. Supondo que a empresa consiga replicar esse lucro de 88,8 para os próximos trimestres, então eu multiplico por 4 trimestres, chegaria a 355 milhões de reais, supondo que a empresa consiga chegar a 355 milhões de reais. Qual é o patrimônio líquido da empresa? Porque o retorno sobre patrimônio líquido é a divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido. A gente vai chegar a esse número projetado para o ano de 2024. E essa informação eu encontro aqui nos anexos do release de resultados que eu acesso no site de Relações com Investidores. O que nós temos aqui? No balanço patrimonial, que é onde eu vejo o patrimônio líquido. Eu vou aqui embaixo olhar o patrimônio líquido da empresa. Está aqui. Total do patrimônio líquido, que cresceu um pouquinho em relação a 2023. 2 bilhões de reais. Esse aqui é o patrimônio da empresa. Da empresa? Não, pegadinha. Dos acionistas. É o que sobra depois que eu pego o ativo e desconto todo o passivo, todas as obrigações futuras da empresa. 2 bilhões. Se eu tenho 355 milhões e eu divido esse número por 2003, concorda? Só vou pegar isso aqui resumidinho. Eu chego a 17,7. Se eu multiplico por 100, eu chegaria a um ROI de 17,72.
Só que tem um detalhe, eu simplesmente repliquei o lucro do primeiro trimestre para os próximos. Acontece que o primeiro trimestre costuma ser mais fraco para a empresa, sendo que no segundo trimestre de 2023 ela fez 138 milhões, no terceiro 127, no quarto 144. Portanto, o mínimo do mínimo seria um ROI de 17, o que já é suficiente, porque eu busco ROIs de pelo menos 15%. Ela vai conseguir um ROI de 20% muito provavelmente. E vale notar que a empresa conseguiu isso apesar da Lei 14.789. Essa lei converteu em lei a medida provisória 1185 do ano passado, que previa basicamente o seguinte: corte na isenção tributária dada em subvenções que as empresas recebem quando a subvenção não é direcionada para investimentos. Porque o que antes acontecia até essa nova lei? As empresas que recebem subvenção, e não é só a Vulcabras, tá? Elas recebiam uma isenção tributária, mesmo que a subvenção fosse para despesas de custeio. O que é uma despesa de custeio? Por exemplo, gasto com pessoal, gasto com o seu pessoal, o pessoal da sua empresa. E aí isso foi mudado e agora toda subvenção que é utilizada para custeio, ela vai ser tributada. Isso não acontecia. Então, isso gerou mais débitos tributários para as empresas. Então, isso deveria reduzir o lucro líquido. Mesmo assim, a Vulcabras conseguiu, porque ela aumentou o número de vendas, então compensou isso aí. Então, isso de novo mostra a qualidade da gestão, que é o que a gente busca também nas empresas. E indo aqui para a minha planilha de preço teto, deixo o link na descrição caso você queira assinar, vou digitar aqui Vulcabras. Essa planilha é minha mesmo, o site é nosso. E aí, olha só, Vulc 3. Fiz a pesquisa aqui e já achou. Meu preço teto atual na empresa, sendo bem conservador na projeção de lucro por ação, seria de 15,71. E nesse momento, a cotação está 15,78, só que eu estou sendo bem conservador, para ter o máximo de margem de segurança. Afinal, uma small cap a gente quer mais margem de segurança por conta disso. Small cap são empresas que possuem um valor de mercado no Brasil de até 10 bilhões de reais ou por equivalência 2 bilhões de dólares. Em virtude disso, os riscos no geral são maiores nessas empresas. O custo de capital é maior porque elas são menores, elas não têm tanto know-how para suportar todas as intempéries da economia brasileira, por isso a gente exige um retorno maior, um retorno mínimo exigido maior. Então meu preço teto fica mais conservador, e aí por isso que eu tenho já a ordem no VAC de Vulcabras, a um preço mais baixo do que o preço teto, obviamente, e fica lá disponível para os membros do canal. Sendo que essa planilha é um produto separado. O pessoal me pergunta, o membro não recebe? Não, produto separado. O membro tem outros benefícios, como vídeos exclusivos, acompanhamento da carteira. A planilha é um produto separado, que detém aqui 100 ativos entre fundos imobiliários e ações, 40 fundos imobiliários e 60 ações. Além de tudo, os membros ficaram sabendo em antecipado os aportes que eu fiz em Vulcabras e também em outra empresa, aproveitando aqui o momento, que foi a BR Partners, que inclusive, indo aqui nos lançamentos que estou fazendo quanto aos aportes de maio, eu comprei BR Partners aqui em 2 momentos já. Esse a 14,50 foi uma ordem no VAC recentíssima do dia 9 de maio. Comprei a 14,50 e as ações agora estão custando mais de R$15. Nosso preço teto nela seria de 15,32. Esse payout foi cumprido no último anúncio de dividendos da empresa. E só para você ter uma ideia da qualidade dessa empresa, que é um banco de investimento que não tem a atividade de crédito como atividade ali da companhia, apresentou um ROI nesse primeiro trimestre de 24%, maior que o ROI do Banco do Brasil e maior que o ROI do Banco Itaú, inclusive com índice de Basileia de 17%. Só para você ter uma ideia, o Bradesco está com uma Basileia de 12%. Lucro líquido cresceu bastante. O Bradesco, por sua vez, o ROI de 10%, menos da metade. O ROI do Bradesco hoje é ROI de Banco Inter, que foi outra ação que eu comprei e trouxe lá para os membros. Então note que o pessoal ficou sabendo da minha compra em Banco Inter, que eu já estou com lucro de quase 100%. BR Partners, que eu estou positivo, mas ainda está próximo do meu preço teto. E Vulcabras, que eu estou no negativo, mas são empresas com fundamentos mantidos. E finalmente, Sanepar, estou com 50 mil ações, como vocês viram. Empresa ainda negocia abaixo do valor patrimonial da ação, com o índice preço-lucro abaixo de 6. Então, empresa descontada. No último resultado trimestral, conseguiu manter margem EBITDA, ou seja, está conseguindo converter receita líquida em lucro operacional com o mesmo percentual, a mesma eficiência do ano passado. Lucro líquido cresceu, saiu de 319 milhões no primeiro trimestre de 2023 para 379 milhões no primeiro trimestre de 2024. A dívida está controlada, 1,5 vezes o EBITDA, abaixo de 2 vezes EBITDA é um controle
muito bom da dívida, receita líquida cresceu bem, portanto, empresa indo muito bem. O ROI da empresa melhorou para 15%, assim como o retorno sobre o capital investido, que é o ROIC. E o pessoal sabe que eu cheguei a essa meta de 50 mil ações de Sanepar por conta de um recente precatório bilionário que representa algo em torno de 50% do valor de mercado da empresa. E esse precatório tem avançado. É bastante provável que haja o pagamento em 2026 e com isso, o valor patrimonial da ação frente ao seu preço, PVP, chegaria a 0,5, gerando um enorme desconto, além de um dividendo extraordinário provável bem elevado. Mais detalhes sobre isso nesse vídeo que eu postei a respeito dos aportes em março de 2024. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e até uma sugestão de um outro vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!